E aí, higienistas, higienizados e prevencionistas prevenidos, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo e hoje eu vou tentar colaborar respondendo a uma dúvida que a nossa colega engenheira S. Ventura mandou para mim. Dando um spoiler aqui, essa dúvida corresponde à forma de avaliação quando nós temos duas máquinas ou duas fontes de ruído funcionando conjuntamente no mesmo ambiente. Como que a gente vai fazer para analisar o nível de pressão sonora, o NPS? Não é adição simples, hein? Bora lá conferir, pessoal. Que dúvida top! Então vamos responder esse questionamento maravilhoso que surgiu aí. É o seguinte, uma empresa do setor de confecção tem os seguintes níveis de ruído, contínuo e uniforme, em todo o ambiente. Medições com instrumento de nível de pressão sonora, operando no circuito de compensação A e circuito de resposta lenta slow, provenientes de suas duas máquinas, assim estabelecidos. A máquina K, 90 dB, e a máquina Y, 90 dB também. Aí pergunta qual o tempo máximo de exposição diária permissível para que os trabalhadores desse setor desenvolvam suas atividades laborais de maneira salubre, né? Considerando que as máquinas estão funcionando conjuntamente. Então a gente tem que entender que a gente está falando em soma de níveis em decibéis. Então a primeira coisa, o decibel ele é trabalhado em escala logarítmica. Tanto é que a gente, quando a gente fala assim, a gente tem 85 decibéis. Qual que seria o dobro de 85 decibéis? Se a gente for olhar lá pela NR15, é o fator de incremento de 5 decibéis. Então a gente tem o total 90 decibéis, não é 170, devido à escala logarítmica. Segundo, o decibel não sofre adição simples. Então, por exemplo, se a gente tem um nível de pressão sonora lá, total de 90 mais 90, ele não vai ser 180 decibéis. A gente não tem uma adição simples dos decibéis. E aí eu vou explicar como se faz agora. A gente tem como padrão o gráfico de adição de níveis de pressão sonora do Bruel e que já era. E tem esse gráfico aqui. O que acontece? Reparem que aqui a gente tem 0, 5, 10, 15, se refere ao ΔL, ou seja, a diferença de decibéis entre as fontes que estão emitindo ruído lá no ambiente de trabalho. E aqui, na vertical, a gente tem o valor a ser acrescido à maior fonte de ruído que a gente está analisando ali. Para facilitar, a gente tem também essa tabela aqui, ó, que já menciona os valores que a gente tem que acrescer, que é a mesma coisa do que olhar aqui, mas aqui fica... talvez seja mais fácil para entender. Quando a diferença numérica for aqui, ó, aqui embaixo, de 0 a 1, a gente vai acrescer, vai adicionar ao maior nível de decibéis 3. Quando for de 2 a 3 a diferença, a gente vai adicionar 2. De 4 a 8, 1 e assim por diante. Maior que 11 a diferença, a gente não acrescenta nada. No exemplo 1, a gente tem duas fontes lá de emissão de ruído funcionando conjuntamente, né? Não podemos esquecer isso, elas estão ligadas lá simultaneamente. Então a gente tem uma fonte com 55 decibéis e uma outra fonte com 70 decibéis. Primeira coisa que a gente tem que fazer, aqui a gente já vai descobrir qual é o maior. O LB é maior que 55, perfeito. Qual é a diferença 70 menos 55? 15 decibéis. Então a diferença aqui dentro, ó, tá em 15 decibéis. Se é 15 decibéis, é maior que 11, quanto que a gente vai acrescer ao maior nível de ruído, que é o 70? Nada, zero. Ó. Então o LA mais o LB, a gente vai descobrir, é o 70, maior nível de ruído, mais o valor a ser acrescido. Como a diferença é maior que 11, a gente vai acrescer zero. Então, para o cálculo, para enquadrar lá nas insalubridades e tudo mais, a gente vai levar em consideração, então o valor de LA mais LB vai ser 70 decibéis. Segundo exemplo, a gente tem lá uma fonte de ruído, de novo, de 68 decibéis e uma outra fonte emitindo 70 decibéis. A gente sabe que o LB é maior, 70 é maior que 68, e qual é a diferença numérica entre os valores de ruído aqui, de 70 e 68? 70 menos 68, a gente sempre vai botar aqui, né, claro, o maior valor para não dar negativo. O maior valor menos um menor valor dá positivo. Então 70 menos 68, 2 decibéis. Então aqui, ó, se está variando entre 2 a 3, a gente tem que acrescer 2 decibéis ao nível de ruído mais alto, ao maior nível. Então a gente vai ter, como o LA mais o LB, né, 70 mais 2, 72 decibéis. Isso eu posso olhar por aqui, ó, o valor a ser acrescido, ou pelo gráfico, né? Por aqui fica mais
facilitado para a gente. Então a gente já agora obteve o nível de pressão sonora total ali desses dois maquinários aqui, ou essas duas fontes de ruído, né? Pode ser o exemplo de máquinas emitindo ruído, que vai dar 72 decibéis. E por que a gente calcula sempre em cima do maior ruído aqui? Porque o menor ruído ele é mascarado pelo maior ruído. Por isso a adição sempre se dá no maior ruído. Entendidos os exemplos? Agora vamos para a dúvida especificamente, que era o seguinte: nós temos duas máquinas funcionando conjuntamente. Elas emitem o mesmo nível de ruído. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro calcular o ΔL. LB menos LA, aqui como elas têm o mesmo nível de ruído, tanto faz, né? Vai ser a mesma coisa, 90 menos 90. É zero. Se a diferença é zero, ele está aqui, ó, nesse intervalo. De 0 a 1, a gente tem que acrescer 3. Então como é que a gente vai fazer? O LA mais o LB vai ser igual ao maior valor de L, aqui, que como é o mesmo valor, claro, a gente vai botar 90, mais o valor a ser acrescido, que a gente já descobriu que é 3. Então, LA mais LB, 90 mais 3, nós temos 93 decibéis. Esse é o valor que os trabalhadores desse setor estão expostos, a 93 decibéis. Como ela aqui no questionamento diz o tempo máximo de exposição de área permissível para que os trabalhadores desse setor desenvolvam suas atividades laborais de maneira salubre, como a gente está falando em salubridade, nós temos que considerar a NR15, que fala de atividades e operações insalubres, o anexo 1. Sendo assim, se a gente tem 93 decibéis, a gente indo na tabela aqui, ó, a gente tem o nível de ruído de 93 decibéis, a máxima exposição de área permissível, para que seja um ambiente salubre, eles podem trabalhar aqui durante 2 horas e 40 minutos. Essa é a resposta para esse questionamento. Bom, então fechou, pessoal. Espero que tenha ficado claro. S. Ventura, obrigado por ter enviado essa pergunta. Convido vocês a se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que estão vindo aí. Enfim, deem um like nesse vídeo, podem compartilhar à vontade também. E se tiver dúvidas, pode mandar. Se for fácil eu respondo, se for difícil, talvez não. Valeu, obrigado!